A paz do Senhor a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula resumida do curso básico em Teologia do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui hoje uma matéria importante, que é a matéria de soteriologia, que nós vamos aqui abordar aqui sobre a doutrina da salvação, sobre a queda, o resgate e também sobre a redenção do ser humano, tá ok? Nós temos como pastor responsável por esse setor, pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Eu sou o professor Claudine Santos e logo após, em alguns segundos, depois desta vinheta que será rodada, comentaremos sobre essa matéria tão importante e maravilhosa. Roda a vinheta! Encontrar que o homem é composto de três partes essenciais, que é corpo, espírito e alma, ou espírito, alma e corpo. Mas aqui já é uma outra questão à parte. Eu só quero dizer que o homem foi afetado em toda a sua esfera. O corpo afetado, a alma do homem foi afetada e o espírito do homem foi afetado. Todo o ser tricotômico do homem, ele foi afetado pelo pecado. Não somente o homem, mas os animais, a esfera, os vegetais e os cosmos. Todo o sistema foi afetado pelo pecado. Muito bem. Mas graças a Deus que Deus tinha um propósito. Em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas eu volto aqui ainda a falar em Apocalipse, no capítulo 3. No capítulo 3, do versículo de número 8. E a última parte do verso do versículo vai dizer o quê? Que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Olha o plano de Deus aí. Antes de Deus criar a terra, ou seja, antes de Deus fazer todas as coisas, então a terra era formada, a terra já existia, ela foi restaurada, entendeu? E a Bíblia diz que a terra está firmada em colunas, como está em Jó no capítulo 9, do versículo 6. Deus dá a entender o autor que, eu não sei como, mas a revelação é divina e eu creio na revelação plenária das Escrituras. Então, antes de Deus criar tudo isso que nós vimos aos nossos olhos, Deus já tinha um projeto aqui na terra, que é o projeto de resgate, de salvação e assim por diante, mediante a sua morte em Cristo na cruz do Calvário. Que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E nós vemos aqui a redenção, que é Romanos no capítulo 3, verso 23 e 24. Romanos capítulo 5 é o ato da justificação. Ali é o capítulo da justificação. Somos justificados pela fé. É que através de um homem entrou o pecado do mundo, mas através de um homem a salvação ela pode se estender a todos os homens. Muito bem, que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui queda, resgate e redenção. Tá ok? Então, quando nós observamos aqui sobre esse aspecto, nós vamos ver aqui o que significa a definição sobre salvação. A palavra salvação, ele tem alguns conceitos diferentes no Antigo e no Novo Testamento. O seu significado é definido como um contexto que a palavra está inserida, que é facilidade, ou libertação, ou redenção, ou cura, ou bem-estar, e aí vai. A salvação é o fato de o homem ser salvo do poder dos efeitos do pecado, ou seja, que a graça de Deus ela é a grande fonte da salvação e o Filho de Deus é o Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa!
E nós vemos aqui o que é arrependimento. A palavra arrependimento no contexto bíblico, ela significa mudança de mente, uma alteração de maneira de pensar ou de acompanhar com mudanças de atitudes. O arrependimento ele envolve 3 faculdades básicas do homem. Primeiro, intelecto, que arrependimento significa mudança de pensamento. Segundo, as emoções. Arrepender significa então mudar de sentimentos. Terceiro, vontade, ou seja, arrepender-se significa mudar de propósito. Então nós temos aqui 3 aspectos: intelectos, emoções e sentimentos, que é exatamente intelectos, emoções, sentimentos e vontades, que está interligado ao que é o corpo humano e ao pensamento humano. Muito bem. Mas a palavra arrependimento no grego significa metanoia, mudança de mente ou mudança de corpo, que é o que eu acabei de citar aqui para vocês, tá ok? Então o que acontece aqui? Nós vemos aqui fé, crer. A fé, ela não consiste meramente em aceitar certas coisas como verdadeiras, mas consiste em confiar em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Crer implica, primeiro, confiar; segundo, seguir; terceiro, servir; e quarto, obedecer. Muito bem. Regeneração é um novo nascimento espiritual, é uma mudança de coração, é uma nova criação, é transformada da pessoa afetuada por Deus, e o Espírito Santo é o que faz todo esse processo. É chamada de novo nascimento. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, ou seja, se tornar uma nova criatura. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Então, o interessante aqui é que nós vamos ver aqui que a justificação ela pode ser definida como um ato de Deus pela qual ou ele declara o justo aquele que em Cristo Jesus crer. A justificação implica, em primeiro, remissão de pena; segundo, imputação da justiça; terceiro, é pela graça, como está em Romanos 3:24 e Tito 3:7, é pelo sangue de Cristo, Romanos 5 e verso 9. É pela fé, como está em Romanos no capítulo 3 e verso 26, e como está em Gálatas no capítulo 3 e verso 21. Então a justificação implica, primeiro, remissão, imputação, e é pela graça, que é o terceiro, e é pelo sangue, que é o quarto, e quinto, que é pela fé. Muito bem, que coisa maravilhosa. Então o que acontece aqui? Adoção. A adoção é literalmente colocar na posição de filhos. O Espírito que habita no crente, ele eleva a percepção disto em sua experiência presente. Ou seja, quem tem o Espírito Santo com certeza tem essas qualidades. Muito bem, a santificação. A santificação no grego é agiosmos, que significa tornar santo, ou consagrar-se, separar-se do mundo e apartar-se do pecado a fim de ter uma ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. A santificação, a separação para Deus, e pressupõe-se uma separação das impurezas, é ser separado exclusivamente para Deus. Muito bem. Perseverança. A perseverança bíblica, ela é a permanência da confiança em Deus, é a resistência ao mal, como está em Mateus no capítulo 10 e do versículo de número 22. Aí nós vemos aqui a apostasia. O termo grego apostasia define como decaída, inserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se de Deus. O sentido bíblico significa cortar um relacionamento convívio com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele. Ou seja, é da verdadeira fé que esse tem e da verdadeira fé nele. Ela só é possível para quem já experimentou a salvação, que é regeneração, que é revelação do Espírito Santo e no interior do homem. Muito bem, nós vamos comentar aqui sobre um assunto importante. Nesses assuntos aqui não saia daí, porque é uma matéria soteriológica, tá ok? Quando nós olhamos aqui para outros aspectos, nós vemos aqui a salvação e o livre-arbítrio, que é o tá ok? Muito bem.
a salvação e o livre-arbítrio. E nós vemos aqui a obra da salvação em Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como está em João, no capítulo 14, verso 6. E nós vamos ter aqui uns objetivos geral dentro dessa aula, é explicar que o projeto primário de Deus é salvar a humanidade. Contudo, de acordo com a sua soberania, concedeu-lhe ao livre-arbítrio ao homem. Nós temos aqui porque essa pequena aula aqui, eu quero demonstrar para vocês aqui que a eleição bíblica é segundo a presciência divina, segundo discutir a tese bíblica de Armínio e a respeito do livre-arbítrio, e também falar sobre Calvino e sobre a predestinação. Conhecer a respeito da eleição divina e do livre-arbítrio. Muito bem. Quando nós olhamos aqui para todo esse aspecto aqui, eu quero pegar aqui essa parte aqui como base da Escritura, João 3, do versículo 14 ao 21, mas para mim não ler toda a referência, eu quero ler só João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou não foi só um grupo, Deus amou foi o mundo, todos os seres humanos por sua totalidade. Muito bem. Então o que acontece aqui? O que é o homem que tem o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Isso está em Salmos, de número 25, verso 12. Então o que acontece aqui? Ele o ensinará. Deus ensinará ao homem o caminho que deve escolher, ou que deve trilhar. Então cabe ao homem a possibilidade de escolher. Muito bem. O que acontece aqui? O projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Muito bem. É de acordo com a sua soberania que Deus concedeu o livre-arbítrio ao homem. Maravilha. Agora, o que acontece aqui? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos, como está em Apocalipse, no capítulo 22, do verso 17. E sabemos que Jesus morreu por todos, mas nem todos corresponderão com o pedido da salvação, tá ok? Só para entender esse aspecto aqui. Estamos estudando a matéria soteriologia, que é a doutrina da salvação. Estou abordando aqui um tema, alguns aspectos sobre redenção, que é o livre-arbítrio. Por decisão, queridos, pessoal, a liberdade individual, os que recebem a oferta de salvação, são destinados à vida eterna, pois o Pai quer que todos os homens se salvem e que ninguém se perca, como está em 2 Pedro, no capítulo 3 e do verso 9. E aí, o que acontece aqui? O que quero definir aqui em 5 minutos. Ora, vamos lá. O que é arminianismo? Vamos lá. O arminianismo é um sistema teológico, ou seja, que tenta explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O termo arminianismo se refere-se à teologia que foi elaborada pelo teólogo Jacobus Arminius. Tá ok? Muito bem. Jacobus Arminius, pastor, teólogo, professor em 1560 a 1569. Muito bem. Quando nós observamos aqui a respeito dos pontos do arminianismo, primeiro, o livre-arbítrio. Todos os homens, embora não sejam pecadores, e ainda são livres para poder aceitar ou recusar a salvação que Deus refere-se por meio da graça preveniente. Então nós vemos aqui o primeiro ponto, o arminianismo. O segundo ponto é a eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu e que teriam fé em Cristo. Este é o segundo ponto do arminianismo. O terceiro é expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Muito bem. Quarto ponto, graça irresistível. Aos homens pode resistir a graça de Deus para não sermos salvos, para ser salvos. Ou você pode aceitar ou não. O quinto ponto é
decair da graça. O homem salvo, ele pode perder a salvação caso ele não persevera na fé até o fim. Olha que coisa interessante. Então, esses são os 5 pontos do arminianismo. Mas quero aqui quero comentar sobre o que é também o calvinismo. O calvinismo é um sistema teológico que tenta explicar que Deus predestinou as pessoas para a salvação ou para a condenação, que é para o inferno. Essa questão não compete a uma escolha da pessoa. Quem determina é Deus. O termo calvinismo se refere-se à teologia que foi elaborada pelo teólogo João Calvino, teólogo cristão francês, em 509 a 564. Muito bem. Aqui nós vemos aqui os 5 pontos de calvinismo. Depravação total. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de ser salvados ou de escolher entre o bem e em questões espirituais. Esse é o primeiro ponto de Calvino. O segundo ponto, eleição incondicional. Deus escolheu dentre todos os seres humanos um grupo, um grande número de pecadores, aliás, que por graça pura, ou seja, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou a fé prevista neles. Esse é o segundo ponto de Calvino. O terceiro ponto é expiação ilimitada. Não ilimitada como Arminio, mas limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço de resgate somente dos eleitos, por algumas pessoas, mas não por todos. O quarto ponto, graça irresistível. A graça de Deus a graça de Deus é irresistível. É irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo, infundindo a fé salvadora neles, nos eleitos. Tá ok? O quinto ponto de Calvino, perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu e não perderá a salvação. Tá ok? Então acabei de comentar aqui falando sobre os 5 pontos de Armínio, os 5 pontos de Calvino. Muito bem. Aqui o que acontece aqui? A Assembleia de Deus, ela defende o arminianismo e precisamos preservar a identidade da Assembleia de Deus. Por quê? Porque tem gente que acha que é um absurdo uma denominação querer preservar a sua identidade. Eu não acho mais do que natural isto. Os presbiterianos conservam a sua, os congregacionais preservam a sua, os batistas, os metodistas, e aí vai. E todos eles preservam, não é verdade? Assim como o grande número de assembleanos que professam hoje alguma simpatia pelo calvinismo, eles também parecem ser a minoria em relação ao número de assembleanos que conscientemente cime pelagiano por falta do ensino que é o verdadeiro arminianismo. Até porque nós vemos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, 99% é arminianismo puro, tá ok? Muito bem, vamos continuar? A fé cristã não é uma expressão homogênea, embora tenhamos modos de fé comuns, uns que unem, também temos pontos que nos traz como discordância, como os pontuais, batismo, escatologia, batismo com o Espírito Santo, enfim, tá ok? Mas o que nós podemos observar aqui é que a história da igreja não começou com uma pessoa ou com uma denominação somente. Por isso, não se justifica guerras teológicas, brigas denominacionais ou até mesmo arrependimento, ou seja, rompimento de amizade por causa de alguns que pensam diferente. A palavra de Deus não é para trazer contenda e nem rivalidade, em hipótese nenhuma, tá ok? Mas vamos continuar aqui. A eleição de Israel. Deus chama Abraão, a sua descendência, e forma o que? Uma nação de Israel. Abraão, pai da fé. Israel foi uma nação eleita por Deus com o propósito de enviar o Salvador. De enviar o Salvador, que é Cristo Jesus, que é para salvar o mundo. Aqui nós vemos aqui a eleição bíblica segundo a presciência divina.
a eleição de Israel. Abraão poderia ter recusado o chamado e a nação eleita de Israel tinha livre-arbítrio de obedecer ou não a ordem divina. Israel perdeu muitas bênçãos por fazer péssimas escolhas. O erro do povo no Antigo Testamento serve como exemplo para nós. O povo, eles rebeliaram contra Deus, adoraram bezerros de ouro e aí foi. Mas Deus sempre cuidou deste povo. O Deus que elege é o Deus que ama e ele ama o mundo. Tornar-se-ia inválido, ou seja, se o conceito de um Deus que arbitrariamente escolhesse alguns e desconsiderasse os demais, deixando então a ir à perdição eterna diante de Deus que ama o mundo. Isso seria injusto para um Deus amoroso, não é verdade? Um Deus amoroso que enviasse um para o inferno e outro para o céu, né? Mas veja bem, a lição bíblica, segundo a presciência divina, que é a eleição para a salvação. A eleição divina é o ato pela qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e nos torna santos, como está em Romanos, no capítulo 8, e verso 26 ao 39. E nós podemos observar aqui o que? Essa eleição ela é proclamada por meio da pregação do Evangelho, como está em João, no capítulo 1, verso 11, como está em Atos, no capítulo 13, verso 46, como está em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 9. O pecador, ele deve responder afirmativamente ao seu chamado para a salvação, como está em Atos, no capítulo 2, e do verso 37, e 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 3 e 4, 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 9, para nós entender esse aspecto muito bem. Eleição bíblica segundo a presciência divina. A presciência divina. A presciência divina é a capacidade de eu saber todas as coisas de antemão, como está em Atos, no capítulo 22, do verso 14, em Romanos, no capítulo 9, do versículo 23, e de interferir na história humana, como está em Neemias, no capítulo 9, do versículo 21, Salmos de número 3, do verso 5, Hebreus, no capítulo 1, e do verso 1 ao 3. Muito bem, não estarei lendo as referências, estarei somente citando para não tomar muito tempo nessa videoaula tão resumida. Muito bem, ele é soberano, como está em Jó, no capítulo 42, e provedor, como está em Salmo de número 104, e sabe de todas as coisas. Ele responderá positivamente ao convite da salvação, como está em Romanos, no capítulo 8, verso 30, e Efésios, no capítulo 1, e do verso 5. E aí nós vemos aqui a eleição é segundo a presciência de Deus. Queridos irmãos, o assunto aqui é maravilhoso, mas vamos lá. Armínio livre-arbítrio, com a breve história de Jacó Armínio. Jacó Armínio, em 1560 a 1609, nasceu na Holanda. Foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Lender. Muito bem, Jacó Armínio envolveu-se numa disputa calvinista, desenvolveu uma tese bíblica pela qual os primeiros pais da igreja, que foram denominados como arminianismo. Muito bem. Uma breve história de Jacó Armínio, tá ok? A principal característica de Jacó Armínio é a defesa do livre-arbítrio humano, e por esse posicionamento ele enfrentou forte oposição, perseguição e falsas acusações por parte dos teólogos calvinistas. Jacó Armínio sempre apresentou uma postura tolerante e não compatível aos calvinistas, embora convicto de sua opinião. Que coisa maravilhosa. Muito bem, arminianismo, tá ok? E o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer as escolhas e tomar decisões que afetam o seu destino eterno, especificamente se tratando-se da salvação. Isso quer dizer que cabe cada um deixar de se convencer pelo Espírito Santo para ser salvo por Cristo Jesus ou não, embora Deus dá a todos oportunidades de salvação.
No jardim do Éden, o Criador, ele entorgou o livre-arbítrio ao homem, como está em Gênesis, no capítulo 2, do verso 16 e 17. A Israel deu também essa prerrogativa, como está em Deuteronômio, no capítulo de número 30 e verso 19. E a humanidade, ele possibilitou a escolha entre o caminho da perdição ou a salvação, como está em Marcos, no capítulo 16 e do verso 16. Muito bem. O livre-arbítrio na Bíblia. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como está em Gênesis, no capítulo 1 e verso 26. Logo, por ele ser naturalmente livre, os seus filhos também possuem a faculdade de escolher livremente o que bem quiser. Muito bem. Aqui nós vemos aqui, portanto, queridos, no calvinismo são assim, em relação a Deus. A nossa salvação é como se fosse um robô, ou seja, o robô é uma marionete na mão de Deus. E não temos livre escolha, livre arbítrio. Na percepção calvinista nós não temos livre escolha, somos um robô na mão de Deus. No arminianismo nós somos assim, a nossa salvação somos livres para poder escolher entre o bem e do mal, entre o feio e do bonito, entre o certo e do errado. Temos livre escolha e decisão, tá ok? Muito bem. A principal característica do arminianismo é o livre-arbítrio, ok? A eleição divina, a eleição, ela é uma escolha soberana de Deus, como está em Efésios, no capítulo 1, do verso 5 e 9, que tem como objetivo do seu amor ceder a todos os seres humanos, como está em 1 Timóteo 2, 3 e 4, tá ok? Para os calvinistas, Deus predestinou as pessoas que serão salvas e irão para o céu, e as pessoas que serão condenadas e irão para o inferno. E aonde está a justiça de Deus? E aí eu te faço a pergunta, aonde está o amor de Deus? Veja bem, a eleição divina e o livre-arbítrio, que é o que nós estamos comentando aqui, que é o que eu estou comentando, a escolha humana e o fatalismo, a graça comum é para todos, Romanos 5,18, ou seja, é dada a oportunidade para todos crerem no Evangelho, e que descarta a possibilidade da eleição ser uma ação fatalística de Deus. O fatalismo é um acontecimento que opera no entendimento de nossa vontade e das quais não podemos escapar dela, segundo alguns pensamentos dentro do fatalismo. A escolha humana e o fatalismo. Ora, a eleição de Deus não é destinada somente a alguns indivíduos, enquanto os outros, por escolha divina, vão para o inferno. Não. Que é predestinado para o inferno, ou é predestinado para o inferno, ou predestinado para o céu. Isso vai contra a natureza amorosa e a misericórdia do Criador. Por isto, indistintamente, ele dá oportunidade para que todos se salvem. Atos capítulo 17, versículo 30. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10 e verso de número 34. Muito bem. A possibilidade de escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam para o fato do ser humano ser livre para escolher. João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. João 6 e 37. A quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Romanos 10 e verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Então Deus, ele nos elegeu em Jesus para pertencer a Ele. Então o Evangelho, ele é o presente oferecido a todos. E conclui aqui a minha participação nessa pré-aula tão resumida, tá ok? Que o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independente de méritos pessoais. Venham a mim, como está em Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e que eu vos aliviarei, ou que darei descanso, ou que aliviarei. É a todos, não só para alguns. Os que aceitam este convite estão predestinados em Cristo, conforme a imagem de Cristo Jesus, como está em Romanos 8 e 29. Deus deseja que todos os seres humanos sejam o que salvos. Muito bem, a salvação é para todos, mas nem todos podem corresponder com o pedido da salvação. Nós sabemos que nem todas as pessoas serão salvas, mas
que todos venham ouvir o chamado de Deus. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Fico aqui com essa aula tão resumida. Um abraço de hoje e sempre do seu amigo Claudinho Santos.